Eu sou a Luciane Maia, coordenadora do Serviço de Radio-Oncologia da Santa Casa de Montes Claros. A recomendação da Sociedade Brasileira de Radioterapia e de Oncologia Clínica é que os pacientes oncológicos não devem interromper o seu tratamento por conta do medo da contaminação pelo coronavírus. Nós sabemos que o paciente oncológico é um paciente potencialmente imunossuprimido, tem o seu sistema imunológico deficiente. No entanto, nem todos os pacientes oncológicos têm deficiências do seu sistema imunológico. Os pacientes em radioterapia, principalmente os pacientes em radioterapia ambulatorial, na sua maioria eles não têm nenhuma imunodeficiência. Quais são os pacientes que têm uma imunodeficiência que nos alerta para o perigo de uma infecção mais importante, mais grave? São os pacientes que fazem rádio e quimioterapia combinada, tratamentos concomitantes com quimio e radioterapia. Esses pacientes têm sim um potencial um pouco maior de evoluir para uma infecção com quadros mais graves. Ainda pacientes portadores de linfoma ou leucemia, principalmente aqueles que ainda estão em fase de quimioterapia. Esses pacientes também são pacientes considerados imunossuprimidos, ou ainda pacientes que fizeram transplante de medula. Esse grupo de pacientes realmente devem discutir com o seu médico a interrupção do tratamento oncológico neste período ou cuidados especiais para que possa frequentar o ambiente do serviço de oncologia. Os demais pacientes, como os pacientes em curso de radioterapia, que estão bem ambulatorialmente, com seu hemograma já observado pelo seu médico assistente, sem quadros de febre ou sem quadro viral propriamente dito, sem o quadro de gripe, esse paciente deve permanecer no seu tratamento. A interrupção do tratamento é uma decisão médica e não uma decisão do paciente oncológico e de sua família. A distância dos contatos é às vezes fundamental e tão importante quanto o uso de uma barreira como a máscara. Então, o paciente que necessita usar máscara é o paciente que precisa de assistência e tem sintomas de gripe. Esse paciente precisa usar máscara. O profissional que vai prestar atendimento ao paciente gripado, ele precisa se proteger com máscara, óculos, luvas e barreiras de proteção. No nosso dia a dia, tanto a recepção quanto os médicos da assistência, no nosso dia a dia, lidando com pacientes sem sintomas, necessariamente não tem que usar máscaras. A própria manipulação da máscara, às vezes, é deletéria, às vezes ela pode facilitar a contaminação de boca, olhos, nariz. Então, não necessariamente todos têm que usar máscaras. A orientação que nós damos aos pacientes oncológicos em tratamento, em linhas de tratamento oncológico, é que em caso de sintomas como febre, coriza, tosse seca, falta de ar, esses pacientes devem procurar o seu município, a sua Secretaria de Saúde de referência para o diagnóstico, para o teste diagnóstico de coronavírus. No caso dos pacientes residentes em Montes Claros, devem procurar a Secretaria de Saúde de Montes Claros, como já foi amplamente divulgado. Nós pedimos que a família se conscientize de que não é possível que o médico entre em contato com mais de um acompanhante por vez no atendimento de um paciente com câncer. Se o paciente estiver bem, ele pode vir até desacompanhado ao serviço de oncologia. Não necessariamente ele tem que vir com o acompanhante. Se o acompanhante vier, que seja um acompanhante rígido, ou seja, sem nenhum sintoma de gripe, e apenas um acompanhante por paciente. Os pacientes em tratamento oncológico serão avaliados em um ambiente multidisciplinar. A nossa equipe de oncologia ela não parou de trabalhar, tanto a cirurgia oncológica quanto a equipe de radioterapia, a equipe de oncologia clínica e toda a equipe multiprofissional, ela continua trabalhando e os casos são selecionados de acordo com a sua gravidade e apesar de nós estarmos tendo uma tendência à suspensão de cirurgias eletivas, os casos de alta prioridade eles serão mantidos de acordo com a decisão dessa equipe multidisciplinar. O Serviço de Oncologia e Radioterapia da Santa Casa se empenhou em todas as medidas, em todos os cuidados e estamos implementando uma série de medidas para controle da entrada de fluxo de pessoas na recepção do Serviço de Oncologia e Radioterapia. Então nós pedimos a compreensão dos pacientes e seus familiares para que o fluxo seja respeitado, para que a gente possa continuar prestando a assistência que os pacientes precisam. Afinal de contas, a equipe médica não tem nenhuma intenção de interromper o tratamento oncológico dos nossos pacientes
e ainda precisamos receber pacientes de alto risco que são triados pela equipe médica juntamente com a nossa equipe de enfermagem. Então, nós pedimos a compreensão de todos para que mantenham todos os cuidados de contato, evitar contato próximo, lavar as mãos, evitar contato com pessoas que chegaram de viagem, cidades dentro do Brasil, não só pessoas que vieram do exterior, e evitar frequentar a Santa Casa como um todo, deixar o hospital liberado para que nós possamos dar assistência aos pacientes que são prioridades, tanto para o serviço de oncologia como para todo o hospital.